Bem, galera, nosso sisteminha aqui já está bem legal. A gente já está a gente já está inserindo o usuário, a gente já está alterando o usuário e agora a gente vai remover o usuário. E remover o usuário ele é bem simples, tá? A gente vai aqui no controller, lembrando que a gente não utilizou a função update, a gente transformou a função store no create ou no edit, certo? E o destroy ele é bem simples, ele vai receber um ID igual aqui o edit, só que ele não vai mostrar formulário nenhum, ele só vai perguntar se deseja remover o usuário. Você vai clicar em OK ou em cancelar e ele vai remover ou não vai remover, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Recebendo o ID, a gente vai fazer da seguinte forma: a gente vai instanciar aqui um objeto usuário. Na verdade, a gente já vai instanciar pesquisando o usuário pelo ID. Quando você encontra o usuário, você dá um delete nele. Só isso. E aí você faz o return create. E aí já vai trazer lá para o usuário criado. Bem simples, bem tranquilo. Agora no formulário, aliás, na rota, né, que a gente começou dessa vez pelo controller. Agora a gente precisa definir a rota do destroy, certo? A gente pode fazer aqui um delete, só del id usuário destroy via get mesmo. Eu não tô fazendo coisa complicada não. A gente faz via get mesmo, que é mais simples. A segurança a gente pode controlar todinha por aqui, né? Se não houver o usuário, ele remove e tal. É, é ruim porque é o seguinte: qualquer usuário vai conseguir deletar qualquer um. Ele pode aqui chutar, por exemplo, vamos chutar aqui um usuário 200. Não vai existir, ele vai voltar para o cadastro, certo? Mas eu posso fazer um usuário 5. Observe que ele já trouxe o usuário 5 aqui para ser alterado. Entendeu? Não tem um controle de segurança aqui. Eu poderia passar esses 5 via post, em vez de ser via get, para ser mais seguro. Mas para ficar mais entendível para vocês, a gente faz dessa forma. A gente trabalha com o get e posteriormente, se houver necessidade, a gente pode trabalhar com os métodos correspondentes no Laravel propriamente dito, tá? Mas não hoje. Então a gente criou a rota de delete, usuário del id, passando aqui para o método destroy, que a gente acabou de fazer, certo? No botão de deletar, aqui de remover, ele vai fazer da seguinte forma. Vamos raciocinar aqui comigo. Ele vai acessar o usuário /del usuário id, certo? Entendam comigo que dessa forma eu vou remover aqui o 4. Observem que ele removeu o 4 sem nem me perguntar se eu queria. Vamos supor que eu cliquei aqui sem querer. Ops. Tchau, usuário. Foi-se embora, ele não perguntou nada, entendeu? Não é uma boa prática você fazer delete dessa forma. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer aqui um macete
dizendo que onClick é igual a return alert deseja mesmo apagar o usuário selecionado. Vamos ver se é assim. Eu não me recordo, não era nem alert, é prompt. Vamos ver se é assim. Vou apagar o 3 aqui. Ah, não é prompt. Desculpa, gente. É confirme. Prompt ele recebe um resultado. É confirme. Confirme, ele me pergunta ok ou cancelar. Deseja mesmo apagar o usuário selecionado? Se eu clicar ok, ele apaga. Se eu clicar em cancelar, ele não faz nada. Se eu clicar em ok, ele apagou. Certo? Apagar o 5. Opa, tivemos aqui um delete. Eu acho que é porque eu estava logado no usuário 5. Aí ele deu erro, certo? Mas a gente loga aqui no rafael@domain. Observe que até isso ele controla. Beleza? Mas, voltamos aqui para nossa modelagem. Se existir uma conta cadastrada no usuário, ele não vai conseguir ser deletado. A não ser que ele delete todas as contas. Entendeu? Então a gente teria que alterar bem aqui na nossa tabela, na nossa estrutura. Operações. Acho que não é aqui. Privilégios mais acionadores. Não. Operações. Tem um lugarzinho que a gente consegue dizer que se for para apagar, ele apaga como ele apaga toda a cadeia das tabelas. Acho que é bem aqui no banco. Rotinas, privilégios, operações. Não estou me recordando agora, gente, mas eu vou trazer isso para vocês. Não é complicado não. Acho que eu já sei. Aqui em usuários. Onde é que eu vejo aqui as relações? Tem um lugarzinho aqui que a gente consegue ver as relações, as foreign key, a tabela foreign key. Não estou recordando agora. Bom, depois a gente faz isso, tá? A gente pode também apagar o usuário, mas sem apagar ele no banco de dados. A gente pode alterar o ativo, a coluna ativo, de 1 para 0. A gente pode fazer isso. Vamos fazer isso em quanto tempo? 8 minutos, dá tempo. E aqui, em vez de ser delete, eu dou um save. E aqui eu coloco usuário igual usuário ativo igual a 0. Feito isso, o usuário que era ativo, ele vai virar 0, ele vai ficar falso, então o usuário não vai ser mais ativo. A gente pode fazer o teste aqui, ó. Teste @domain, remover, ok. Mas ele ainda continua aqui. Mas se você for aqui na tabela e observar, ele não está mais ativo. E isso é bem simples de retornar. E aqui no meu controller, no create, quando ele puxa todos os usuários, ele está puxando todos, independente da situação dele, se ele é ativo, se ele não é, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai puxar todos os usuários na qual ativo
vai ser igual a 1. Get, certo? Ele vai pegar todos os usuários onde ativo é igual a 1. Eu vou pegar essa mesma coisinha aqui e vou colar bem aqui que a gente usou para o edit também. Feito isso, se eu recarregar ele vai sumir, ó. Se eu for lá no meu banco de dados, no teste@domain e mudar o ativo para 1, observe que ele ficou 1. Se eu recarregar, ele volta a aparecer. Certíssimo? Então o remover já está finalizado. Ele é bem fácil. A gente atualizou a coluna ativa. As contas continuarão lá cadastradas. O usuário continuará aqui cadastrado. Mas ele está inativado, certo? Deixa eu deixar ele aqui ativado. Pronto. Bom, é isso. A gente termina a aula de deletar, não é complicado. A gente explicou muito bem a teoria de cadastrar, a teoria de listar, a teoria de alterar, a teoria de remover. Esse é o famoso CRUD, certo? Create, Read, Update e Delete. Certo, gente? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco. Talvez a gente mexa aqui na visão geral, ou então a gente também faça o CRUD de conta, semelhante ao de usuário, certo? Só que a gente aumenta aqui os campos, vai ser bem tranquilo. Então a gente se vê na próxima aula, galera. Valeu e obrigado aí por assistir até agora.